Olá, querido irmão, estamos entrando aqui ao vivo na nossa terceira live de hoje e, aleluia, deixa eu arrumar aqui minha cadeira, glória a Deus. Só lembrando você do nosso tempo de jejum, amanhã nós temos ao meio-dia uma live de testemunhos. Então, por favor, manda um direct para mim ou manda uma mensagem por WhatsApp com o seu testemunho. Conta para gente o que Deus está fazendo, o que está acontecendo no seu jejum, para que mais irmãos sejam encorajados nesse tempo. Olha, essa live do meio-dia tem sido uma bênção muito grande. Muitos irmãos testemunhando, não é? Como têm sido encorajados de ouvir o testemunho a cada dia. Então amanhã ao meio-dia. Também não se esqueça, se você agora que você ficou sabendo do jejum, não tem problema, ou você decidiu começar o jejum hoje. Eu entendo isso também. Você ainda vai ter 2 semanas para participar conosco. Então é muito importante que você se inscreva no jejum. Então você entra no site, jejum21dias.com.br. É 21 algarismos mesmo arábicos. jejum21dias.com.br. Lá tem um link. Quando você clicar nesse link, você vai se inscrever em um dos nossos grupos de WhatsApp. E você então vai receber notificações, vai receber recursos, vídeos, resumo da ministração, a revista da semana, quer dizer, confissões da palavra, há uma série de coisas que nós queremos compartilhar com você. Mas para isso você precisa de se inscrever. Também, muito importante que você se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Aloysio Silva TV. Amém? Eu comecei a falar sobre isso e muitos irmãos responderam positivamente. Pastor, por que eu tenho que inscrever lá no canal do YouTube? Porque assim o YouTube vai passar o vídeo, né, vai colocar à disposição de maior número de pessoas. O nosso alvo é que mais gente ouça a mensagem. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso trabalho, é pregar a mensagem do Evangelho. Então, quanto mais gente ouvir, melhor. Então, vai lá, se inscreva no canal. Também, quando você ouvir a mensagem, pega o link, compartilha, né, envia para pessoas para que mais gente possa assistir. Também lá tem um sininho, você pode clicar nele para você receber notificação cada vez que a gente entrar ao vivo. E aqui no Instagram também, é importante que você nos siga no Instagram. E nos ajude também a alcançar mais pessoas. Graças a Deus, isso tem sido um instrumento até para abrirmos igreja. Eu tenho que testemunhar para você que nós, esse ano, já abrimos mais de 6 igrejas, apenas por causa de contatos pela internet. Quer dizer, irmãos que entraram em contato, que querem a videira na sua cidade, mas que obviamente não tinha e a mais próxima estava muito distante, e a gente começou ali uma micro-igreja. Por enquanto, a gente chama de micro-igreja, até antes de se tornar uma congregação. E isso tudo porque você tem cooperado, enviando o link, seguindo, se inscrevendo, né, cooperando para que o trabalho aconteça. E nós estamos fazendo também a live das 19 horas. 19 horas é um outro ambiente. A gente vem para ministrar a palavra e participarmos da mesa do Senhor, todos os dias às 19 horas. E às 21 horas também, todos os dias, nós estamos fazendo uma live com um convidado. Estamos fazendo isso para movimentar o nosso jejum. Então a gente tem contactado irmãos, pastores, líderes e até cantores. Por acaso amanhã vai ser com a Gabriela Rocha, que é cantora, mas que tem uma unção e ela tem sido instrumento de Deus para abençoar a igreja nessa nação. Amanhã ela vai estar conosco. Hoje vai ser o pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, gente muito querida, amigo nosso de muitos anos. Vamos ver se ele já está online para a gente começar o nosso bate-papo. Aleluia. Aleluia. Olá, querido irmão. A paz, tudo bem, apóstolo? Como vai?
Apóstolo. Não Ok. é? Deixa eu ajustar Tudo aqui bem, para Luiz? sair. E como é que você tá? Graças a Deus. E você, como é que está lá nos Estados Unidos? Você está no Brasil ou nos Estados Unidos? Esses dias agora eu estou no Brasil. Eu Você está praticamente tá a de férias? cada. Não, não. Eu venho para o Brasil agora periodicamente, a cada um mês e meio, a cada um mês e meio, eu estou no Brasil, né? Também servindo a igreja aqui no Brasil e vamos servindo, vamos levando Ah, as é? boas novas, né? Tem algum projeto novo aí que está prestes a acontecer? Não estamos sabendo? Não, não para, gente, não para. Igreja, ela tem uma organização, mas ela é um organismo, né? Então, É ela é verdade. viva, ela se multiplica, ela realiza. Então, Aleluia. constantemente a gente vê braços, né, nascendo, como você mesmo disse aí da microigreja, a gente também vive isso, essa bênção, né, de ver nascer, brotar tantas realidades, né? É bom demais, né, Luiz? Aleluia. Deixa eu dizer para você, pastor, nós estamos num jejum de 21 dias. Você sabe, acho que grande parte das igrejas no Brasil fizeram jejum nessa segunda quinzena de março. Eu penso que também muito a propósito da quaresma, mas principalmente em função dessa situação, dessa pandemia, do lockdown e tudo mais. Então, nós estamos jejuando 21 dias. Sim. E o tema do nosso jejum é 21 dias para liberar a fé. Eu criei, por isso falei. Então, a Sim. gente tem convidado cada dia, né, homens e mulheres de Deus para compartilhar conosco. E eu sei que você estudou lá nos Estados Unidos, na Rema, na escola Rema. Então, Graças a você Deus. estudou lá na fonte desse movimento moderno de fé, da palavra da Sem fé. dúvida. Quer dizer, Kent Hagin foi instrumento de Deus para isso, influenciou muito a minha vida, de uma geração inteira, na Uma verdade, né? geração inteira. E você estudou lá. Mas conta pra gente um pouco disso, como é que foi essa experiência lá? E essa palavra da fé hoje marca o seu ministério, caracteriza o seu ministério? Demais, Aloysio. É muito bom estar falando sobre esse tema, porque, na verdade, a fé, ela engloba o caráter da vida de um verdadeiro cristão, né? O nosso Amém. pai, nós vamos desde Abraão, né? Ele entendeu tanto o princípio da fé, que a própria palavra diz que ele entendeu, ele foi o primeiro, de uma certa forma, a ouvir o evangelho, de forma tal que sacrificaria o filho da promessa. E isso é a característica que deve ser guardada na nossa vida, né? Uma noite como essa, nesses dias pandêmicos, onde nós podemos firmar a nossa vida? Em quê? Não existe absolutamente nada. Não tem como ser a política, não tem como ser uma condição financeira, não tem como ser uma pessoa ou um prédio físico. É somente a nossa fé em Deus, mais do que nunca. Eu vejo, Luiz, que a gente tem essa oportunidade. E comigo foi assim: eu fazia processamento de dados e estudei, né, nessa área. Nossa família, né, uma família sempre foi uma família sacerdotal, né, Aleluia. crescendo no meu bisavô era um pastor implantador de igrejas e então eu sou quarta geração desse princípio de fé, mas sempre entendemos, né, a vida comum, a vida diária, a vida cotidiana como uma área para a gente desenvolver a verdade do Evangelho. Eu fazia processamento de dados, as minhas irmãs, né, Ana Paula, fazia direito, e a minha irmã mais nova, Mariana, fazia psicologia. E, e aí Deus moveu muito em meu coração com 19 anos de idade. E é interessante, Aloysio, porque com 19 anos, eu caminhando no processamento de dados, eu não tive uma experiência sobrenatural com Deus. E talvez a maioria desses que estão conosco aqui estão esperando uma experiência muito sobrenatural com Deus para decidirem o que eles vão viver na vida deles. É muito importante a gente entender nessa noite que a nossa decisão ela é muito mais forte do que uma mera experiência. A nossa Uhum. escolha. E eu decidi, num domingo à tarde, na minha casa, eu decidi, eu disse, eu vou servir a Deus. Eu vou buscar agora um tempo onde eu me afastei, sabe, Aloysio? Com 19 anos, eu me afastei dos amigos da época, eu terminei com minha namorada e com os meus rolos que eu tinha aí na vida, e eu decidi, eu vou buscar a Deus um pouco, eu vou buscar um E foi pouco mais, nessa eu época que quero. você foi para os Estados Unidos? Foi nessa época. E aí eu fui estudar
onde Deus me levou para o Rema. Eu, pela graça de Deus, estudei com Kenneth Reagan vivo, né? Pude Puxa pegá-lo. vida, É, você é privilegiado. foi muito bom, tendo aula com ele, trabalhando, né, no ministério ali com ele, liderando louvor no ministério, mas de uma forma Que bênção. onde a gente entende que a fé ela é fato, mas ela é movida por dois princípios. E o maior deles é o amor, né? Amém. Porque a fé, a Amém. motivação daquilo que nós cremos, gera transformação, gera amor verdadeiro, gera essa graça de Deus. Então, se eu for falar, como você disse, do rema, eu não consigo separar fé e amor, andam juntos, né? Andam Eu juntos. percebo que o filho do Kent Reagan, né, o Júnior, ele dá ênfase muito no amor, né? É É, interessante isso. Que o amor, na é verdade, muito. é o caminho por meio do qual a fé se expressa, né? A fé se manifesta. Agora, quando você começou o seu ministério, assim, rapidamente você parece que focou na música, né? Então você se destacou e tornou-se conhecido como ministro de louvor no Brasil todo. Mas hoje você é mais pastor. Você é menos cantor e mais pastor. Como é que está sendo essa transição? Como é que é para você hoje pastorear uma igreja local? Para mim é maravilhoso. Assim, esse ano, agora em maio, eu completo 21 anos de ministério pastoral. Eu fui Aleluia. consagrado ao ministério pastoral ainda nos Estados Unidos, por colegas ministros lá dos Estados Unidos, né? Exercendo o ministério ainda lá, nem na Lagoinha ainda, pastoreando, ajudando, né? Em igrejas locais, ajudando ali no Ministério Rema também. E quando eu vim, eu passei 4 anos aqui pastoreando o local, simplesmente, né? Ajudando no Diante do Trono, aquele grande movimento do Diante do Trono, né? No ano Uhum. 2000. Mas eu era Sim. pastor aqui local, dirigia um culto, Aloysio, todos os dias, de segunda a sexta. É mesmo? Era chamada Escola de Cura. E durante 4 anos nós estabelecemos o Telecura, onde todos os hospitais de Belo Horizonte tinham o nosso telefone, nós fazíamos atendimento, fazíamos as visitas, o culto Que diário benção. todas as tardes, nós tínhamos sempre ambulâncias, pessoas chegando para serem curadas. E por incrível, Aloysio, nós não orávamos impondo as mãos sobre ninguém de segunda a quinta-feira. Só na sexta-feira havia oração com a imposição de mãos e com a unção com óleo. E Isso olha era uma só, estratégia? era uma Isso faz- estratégia, porque a cura pela fé, ela é completamente diferente de uma cura manifestada através do dom de alguém. Sim. As pessoas que Jesus disse, vá em paz, a sua fé te curou, Jesus literalmente liberava essas pessoas. Ele dizia, você Aleluia. entendeu o princípio, você captou a verdade, ela está dentro de você. Não é algo que aconteceu, por exemplo, com aquele cego que foi curado e nem sabia quem era Jesus. Com aquele homem no tanque de Betesda que foi curado e chamou Jesus de Senhor, mas não de Senhor como Rei dos Reis. Chamou de Senhor de forma educada, nem sabia quem era Jesus. É Aham. diferente, né, de pessoas que entendiam o poder de Jesus. Então, eu vivi isso por 4 anos muito intenso na igreja local, liderando células, a gente ama, a GC ama. E aí eu gravei meu primeiro disco, né, solo. Deus estava me dando muitas músicas e eu imaginei que ia ser uma benção na vida de pessoas também, né? Deus deu essa Com graça. certeza. E Mas foi eu não mesmo. imaginei, Tem rapaz, sido. que ia ser tanta coisa, né? Aí explodiu, porque como eu trafego como pastor, preletor e cantor, não dá para brigar com o poder da música. Aham. Não dá para competir com o poder da música. É Ela isso, é. todo pastor sabe. Não tem como. E eu, como pastor, vivo isso, vivo essa realidade. A música, ela não tem barreiras. Você se tornar uma trilha sonora na vida de alguém, não tem como tirar isso da vida da pessoa. É Isso é impossível. maravilhoso, né? Eu estava com o pastor Azaf aqui na semana passada e eu disse isso para ele. Porque nós, na verdade, nós dois somos da mesma geração, nós estamos aí com 55 para 60 anos. Eu disse para ele, falei, irmão, sabe o que é precioso? Você fez o fundo musical de muita experiência que eu tive com Deus. Então, em É muitos isso. momentos, no meu quarto, sozinho com Deus, momentos de quebrantamento, de crise, de sofrimento, momentos de glória, de unção, eu falei, sempre tinha uma música sua
por perto tocando. Então você faz parte da minha história espiritual, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas É, obviamente ele nem sabe disso, mas um dia diante de Deus ele vai saber. E você glória a também, com Deus. certeza, muitas canções Glória a suas, Deus. como eu lembro muito bem nos nossos primeiros encontros que a gente fazia aqui, aquela canção Hoje o Meu Milagre Vai Chegar. Meu Deus Isso do céu, Luiz. era uma música, vamos dizer assim, tinha que cantar no encontro, porque era uma canção de fé, né? Então, Amém. quer dizer, você faz parte também da história ou do movimento hoje evangélico no Brasil também. Isso é um grande Glória a Deus. privilégio. E eu até me sinto honrado de Glória. conversar com você hoje, né? Imagina, rapaz, eu que sou honrado estar com você Estando, aqui, tá doido? estando ciente do que Deus tem feito e vai continuar fazendo através de você, porque você é muito jovem e o Senhor tem muita coisa para fazer ainda através de você. Mas deixa eu te perguntar uma Amém. coisa. Você, então, está lá nos Estados Unidos, está em Orlando há 4 anos, então? Agora em junho completam 4 anos Você consegue que perceber assim, a diferença no ambiente espiritual? Porque aqui no Brasil, de maneira geral, tem um ambiente favorável, um ambiente parece mais propenso, né, para a fé. Você sente a mesma coisa lá nos Estados Unidos? eu creio, o que eu sinto nos Estados Unidos é que eles carregam um movimento, entendo o que eu digo, mais organizado. Eles são muito organizados naquilo que acontece. Eles tentam decifrar de forma categórica o que Deus está fazendo. Nós brasileiros, a gente é mais do fogo, né? E isso é maravilhoso. Agora, se a gente Intuitivo, consegue unir espontâneo. isso, ardentes, né? Nós somos apaixonados e fervorosos. E eu creio que o fogo organizado é a grande chave, sabe, Aloysio? Fogo E a igreja, organizado. Isso é uma coisa legal. Chama-se o incêndio fogo, controlado. um incêndio controlado, um lança-chamas, né? E, e existem pontos nos Estados Unidos bem vívidos hoje de um fogo organizado. E o Brasil tem vivido isso, né? Nosso país, falo com cada um nessa live, nós somos um país abençoado, nós somos um país avivado, nós somos um país ardente, nós somos um país que não é uma pandemia que vai fechar portas de igreja ou a nossa fé. É maravilhoso ver isso, sabe? E a grande diferença que eu vejo é o foco. O foco é muito organizacional, né? Ali na América. E aqui nós temos um foco de paixão, né? Um Aleluia. foco de Amém. ardor, né? E nesse tempo de pandemia, qual que é a sua percepção profética desse tempo? Você crê que isso é um sinal espiritual da iminência da volta do Senhor? Ou você acha que isso é só uma coisa cíclica que acontece periodicamente? Olha, Luísio, eu vou falar aqui nessa live com muito amor. Nós somos uma geração muito fraca. Nós não somos uma geração da Primeira Guerra nem Segunda Guerra Mundial. Nós não somos a geração da peste negra. Nós não somos a geração, sabe? A gente é uma geração do ar-condicionado, de um bom dentista, do Do cartão chuveiro de elétrico, crédito, do do chuveiro ar-condicionado? elétrico, do tênis. Nós somos a É, geração do saneamento básico. Nós somos a geração que a gente escolhe qual igreja vai frequentar, que culto a gente vai assistir. Então, ao mesmo tempo que eu considero essa pandemia, realmente ela é profética. Jesus disse que haveriam pandemias, que haveriam pragas na nossa geração. Mas eu ainda não considero esse tempo um tempo de provação verdadeira. Eu acho muito leve. A minha opinião é que ainda está muito leve, muito leve. Nenhum de nós nessa live teve alguém que teve a casa queimada, uma família degolada, ninguém aqui foi preso por causa do evangelho. Sinceramente, ninguém queimou, ninguém teve a fazenda queimada porque é crente. Então, e comparado, na minha visão, com a história da humanidade, eu acho que Deus está nos levando para um compromisso. é, a gente ainda está, eu acredito mesmo, falo com muito amor, a gente ainda está no recreio ainda. Temos que uhum. amadurecer mais ainda, sabe? Então Eu creio que tem. você não compartilha com a ideia de muitos, então, de que estão vivendo aí um tempo de juízo de Deus na Não geração. acredito, não acredito, porque se eu for olhar a geração de 1930, 1920, meu Deus do céu, ali nós vimos, pessoas passaram 45 anos da vida delas, 50 anos da vida.
com completamente falta de comida, guerra mundial e pandemias. A pessoa viveu do 0 anos de idade a 50 anos e eram crentes. Agora nós temos 1 ano de pandemia e tem crente achando que Jesus vai voltar amanhã. Eu O sinceramente. que eu vejo, assim, às vezes, mais triste, na minha opinião, é que existe uma opinião, um pensamento hoje meio comum de que esse é um tempo de julgamento de Deus. E algumas coisas, na minha opinião, muito treslocadas, né? Alguns pastores dizendo que isso tudo é porque a igreja está em pecado, então, porque a igreja está assim, o mundo sofre. Sempre tem essa palavra de juízo, de condenação. Isso é tão complicado porque o mundo não se tornou mais pecador do que tem sido desde que homem é homem. O mundo é tão pecador quanto tem sido desde sempre, não é? Mas os crentes resolveram passar a ideia agora de que Deus está lançando ira sobre as pessoas, quando na verdade a nossa mensagem ainda é a mensagem do Evangelho da Graça. Nós deveríamos ainda estar pregando as boas novas do Evangelho, mas o que muitos estão pregando hoje não é boas novas, na verdade eles são terroristas cristãos evangélicos, né? Aterrorizam os irmãos. Primeiro aterroriza o irmão porque ele acredita que se o irmão tiver com bastante medo, aí ele vai ser mais fiel a Deus, porque é um engano. Não é? Essa não é a maneira de servir a Deus. Deus não precisa de usar a estratégia do diabo para atrair as pessoas para ele, porque o diabo escraviza pelo medo. O Senhor não escraviza ninguém, não é verdade? Então, existe muito essa conversa, e isso é uma pena, porque isso abafa a verdadeira mensagem. Não é? A gente tem Exatamente. enfatizado muito essa questão do Evangelho da graça, porque é verdade, virá o dia da ira do Senhor. A grande tribulação vai acontecer, o dia virá, mas ainda não chegou. Eu sempre digo, e a prova que não chegou é que nós estamos aqui. Então, Agora, porque que nós ninguém estamos está me aqui... impedindo de pregar o evangelho aqui em absolutamente nenhuma forma. Exatamente, exatamente. Então, quer Né? dizer, nós estamos aqui. Quer dizer, quando for chover fogo em Sodoma, o anjo tira Ló. Não tirou Ló ainda. Nós estamos Exatamente. aqui. Não O é nosso verdade? Deus não é um Deus de ameaças, né, Aloysio? Nosso Deus não é um Deus de ameaças. Nosso Deus é um Deus de caminhos, de portas abertas. Nosso Deus é um Deus de solução. Né? Se alguém aqui nessa noite carrega qualquer forma de ameaça diante de Deus, não aceite na sua vida, não aceite na sua mente. Né? Nosso Deus é um Deus. Ele é fogo consumidor, mas esse fogo faz permanecer aquilo que é dele, aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é ouro, né? Que é quem nós somos nele. É o que ele nos fez ser na presença dele. Então ele nos É quer verdade. todo para ele, né? E Deus É não é Deus de verdade. ameaça, né? Não é É mesmo. verdade. Qual tem sido, o que você tem enfatizado na sua igreja local nesse tempo de pandemia lá em Orlando? Porque eu imagino que está sendo tudo pela internet lá, né? Não, lá, assim, lá, na verdade, a América é um país muito capitalista, né? Um pouco diferente. Lá o povo está trabalhando desde abril, final de abril, maio do ano passado, mesmo com restrições, o país não se trancou, não, sabe? É um país que se você quiser arriscar, vai para a rua né, e sofra as consequências. A gente chegou a ter mais de 5 mil mortes por mês na América, né? Por mês, não, por dia. Mais de Então, 5 mil as mortes. igrejas podem fazer culto normalmente? Podem fazer culto. Hoje já são 20 estados. Eu falo isso para gerar esperança, viu, Luiz? Para todo mundo aqui. Com a Amém. vacinação, principalmente, hoje já mais de 20 estados americanos nem usam máscara. Já estão abertos, as pessoas estão sendo Nem máscara vacinadas. está usando mais. É opcional o uso. Então, é questão de tempo, nosso Brasil aqui também vai ter essa besta. Então, os cultos são presenciais. É claro que muita gente não voltou. Muita gente ainda está esperando o fim da pandemia. O fim da pandemia. E a pessoa tem o direito de querer esperar, né? Muitas pessoas têm É doenças verdade. autoimunes, muitas pessoas têm tratamentos sérios que precisam, mas o país não parou assim em nenhum momento. Em nenhum momento. É O que bem que você forte acha? isso Você lá. acha que essa pandemia vai mudar alguma coisa na vida da igreja, na maneira de ser igreja? Você percebe mudanças que eles estão chamando de um novo normal, de um novo tempo? Já mudou. Já mudou.
Sem dúvida alguma, eu acredito que a igreja ela precisa entender que a pandemia vem para nós, entendendo que a internet é a nossa ferramenta de influência. Não importa se nós estamos com milhares, nós estamos num ginásio aqui agora, nessa live, né? Mas não importa. Você pode ter 5 pessoas na sua live. Você pode ter 6.000 pessoas na sua live. Você é um porta-voz do Evangelho. Você carrega as boas novas. Você tem algo para entregar para as pessoas. Se você pensa que não tem algo a entregar, entregue a Bíblia. Lê a Bíblia. Né? Então, a internet abriu, sem dúvida alguma, para a igreja, quebrando o preconceito da igreja que não acredita na internet, de muitos colegas pastores que condenavam a internet, hoje precisam dela para Condenavam? Que condenavam, coisa. né? Muita gente, né? E hoje é hora de quebrar isso. Eu vejo que esse novo normal, não importa se você está em Goiânia, se você está em Brasília, eu estou em Belo Horizonte, eu estou no Japão, não tem mais distância. Isso é profético, está na palavra, é cumprimento da palavra. E eu vejo que esse novo normal, nós temos que entender isso e abraçar isso. Cada um aqui nessa live, você tem uma plataforma de influência, você tem uma plataforma de edificação. O evangelho, né, Luiz? Ele não é para ser discutido, ele é para ser pregado. A É gente não verdade. discute o evangelho, a gente prega o evangelho. Então, qual que é o nosso papel como cristãos hoje? Anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Ele não disse, vamos discutir a morte do Senhor até que ele venha. Vamos debater a morte do Senhor. Ele disse, vamos anunciar. Então, todos nós... Imagina se nós aqui, milhares, né, Luiz? Começarmos a anunciar um versículo por dia no nosso feed do Instagram, mandarmos nos nossos grupos de WhatsApp, atrairmos pessoas. Isso não distancia o que é físico. Isso potencializa o que é físico. Eu penso nisso. Penso Hoje, muito hoje, nisso. quer dizer, você é uma pessoa muito focada também na internet, né? Você tem um trabalho muito amplo nessa questão da internet. Hoje você tem membros da igreja lá de Orlando que estão em outras partes do mundo e que se Temos consideram membros, membros de lá? são membros da igreja. Nós temos células online via Zoom, nós temos atendimentos pastorais via Zoom, nós temos uma mentoria discipulado pastoral via Zoom. Nós temos hoje, como Lagoinha, sei que vocês têm na Videira, hoje pela manhã, nosso atendimento com pastores no mundo inteiro via Zoom. Temos membros da igreja, ofertantes, dizimam, participam, fazem o seminário bíblico da igreja via internet. É fato, né, Luiz? Só potencializa, é para potencializar. E eu Aleluia. abro isso até para quem tem um comércio. Você tem a padaria, cadê o site da sua padaria? Você tem um... Não importa o que for, você tem que estar na internet. Tem que estar na É internet. verdade. É verdade. Nós estamos também trabalhando dessa maneira. Nós não tínhamos... A pandemia, para nós, ela foi uma grande bênção. Parece estranho o que eu estou dizendo, né? Mas, na verdade, ela nos abençoou muito aqui em Goiânia. Primeiro porque ela potencializou essa questão da internet que a gente não tinha tão forte, não tinha essa percepção tão clara e estratégica e logística que a gente tem hoje. Mas o principal aspecto é que nós podemos checar a realidade da igreja. Sabe, no meio da pandemia, a gente checou a realidade de fé dos irmãos. Porque o que muitas pessoas não percebem é que a pandemia não é só uma epidemia de vírus da gripe, mas existe hoje uma epidemia de crise conjugal, tem uma epidemia de ansiedade, de pânico, de depressão, de gente que está angustiada, que está sozinha. Então, isso tudo foi um teste muito grande, sabe? Aquele texto de Hebreus que diz o que é abalável foi ali checado nesses dias. E o que nós vimos é uma igreja fortalecida. Isso é uma coisa impressionante, fortalecida. Hoje nós temos uma liderança muito mais, vamos dizer, com a sua fé muito mais forte, né? Muito mais clara, com capacidade de comunicar com muito mais clareza do que tinha antes. Até financeiramente, isso é uma coisa que também parece estranho dizer, mas assim, enquanto o mundo, durante o ano passado, estava falando de crise, de dificuldades e tudo mais, a gente foi suprido de uma maneira assim, sobrenatural, miraculosa. E a gente tem visto isso acontecendo ainda hoje.
Você tem uma noção, nós fizemos o ano passado um desafio de batismo, né? E nós não podíamos ter muitas reuniões. Aqui em Goiânia, nós É, ficamos pelo menos 4 meses sem poder fazer reunião no prédio. E por acaso uau, estamos agora num momento desse, inclusive. Em Belo Horizonte também eu acho que está o mesmo problema. sim. Mas nós fizemos um desafio no final do ano passado e nós batizamos mais de 15 mil pessoas no Brasil todo. Foi um negócio assim, impressionante. Por quê? Ah, Por causa da mensagem de graça, de esperança para as pessoas. Olha, Deus não está irado com você. Deus já colocou a ira sobre Jesus. Você pode vir, ele volta para casa, vem estar com o Senhor. E as pessoas no meio dessa angústia têm respondido. Eu penso que muitas igrejas estão perdendo uma porta de oportunidade enorme que Deus colocou para nós, nos permitiu ter. Porque o mundo também está sentindo isso. As pessoas do mundo estão muito assustadas. E, de repente, muitas tiveram que lidar com a questão da morte. Né? Eu, pelo menos, eu perdi minha mãe. Minha mãe morreu, né, com o Covid. Ela já estava idosa nossa, Deus e ela abençoe. morreu em setembro. Então, muitas pessoas tiveram a experiência de perda nesse momento. Então, eles tiveram a proximidade da morte como eles não têm normalmente. E isso, eu penso que é uma É muito ocasião difícil. muito forte para nós testemunharmos, né, para nós pregarmos. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. É muito Você forte. hoje tem focado, então, na igreja local. E essa parte Sim. de música? Como é que está essa parte na sua vida? De Ah, eu não louvor, de paro. ministério de louvor? Ah, eu não Você... paro. É bom, com Eu a amo. pandemia não está tendo muita opção, né? Mas você tem feito É, lives também de música, de louvor? eu fiz ano passado 2 lives, a gente atingiu com essas 2 lives mais de 6 milhões de pessoas na live, nas 2 lives Aleluia. musicais. 6 É, eu, milhões? 6 milhões de Uau! pessoas. Pela graça de Jesus, ano passado eu lancei, no total foram 13 músicas. Em 12 meses de pandemia, eu lancei 13 músicas. Então, assim, mais do que uma música por mês. Né? Agora, pela graça de Jesus, eu estou em produção de mais 5 músicas, porque uma coisa que eu entendo, e eu quero deixar isso para todo mundo aqui hoje, essa pandemia, Aloysio, ela está mostrando para a gente que a gente não é aquilo que a gente faz. A É, pandemia impediu as pessoas de viverem só daquilo que elas fazem. Ela está nos levando a enxergar quem nós verdadeiramente somos. Né? Você faz um trabalho de advocacia, mas você não é um advogado. Você é a Tereza, você é o Antônio, você é o Roberto. Você não faz uma pintura, né? Você não é um pintor, você faz uma pintura, você pinta a casa, mas você é o Antônio, é o Manuel, é além daquilo. E isso, essa pandemia para mim tem sido muito bom porque me leva a enxergar quem eu sou. Né? Então, é mesmo. por que compor canções? Por que compor? Porque é quem eu sou. Eu amo tocar, eu sento no meu piano, eu canto para Jesus. E aí nasce música. Não é porque vai ter o show, porque vão ter Aleluia. os eventos, as turnês. Por que a gente lê a Bíblia? Por quê? Porque eu vou pregar? Eu tenho que ler a Bíblia porque eu tenho que ter alguma coisa para falar? Não. Eu leio a Bíblia porque eu amo ler a Bíblia, falar com Jesus, ouvir Jesus. E muitos aqui hoje podem estar perdendo essa identidade, porque achava que era aquele que fazia. E a gente não é o que a gente faz, a gente é quem a gente É é. verdade. E É então, verdade. assim, isso me marcou, sabe, Aloysio? Porque mesmo na igreja local, não parou de nascer música, não parou de nascer produção, não parou de nascer novas possibilidades. Isso me marca muito. Então, eu carrego umas coisas na minha vida ministerial que eu gosto muito, assim. Né? Que É tem mesmo. pessoas que me seguem por causa da música, que amam a música, como tem pessoas que me seguem, me acompanham por causa da igreja, pela palavra, pregação. E hoje tem milhões de pessoas que têm me seguido por causa das perguntas que eu estou respondendo. Começa a responder umas perguntas na internet que o pessoal está amando ver as respostas, né? Inclusive tem vários aqui. Até passou na live aqui a turma aqui, amigos aqui, o Samuel, passou aqui o Pablo Marçal, Você tem a turma consegue ver? passando Oh, aqui. Deus. Mas é tão lindo a Me gente fala uma estar. coisa, André. Você, assim, em termos ministeriais, como pastor, né, como alguém que
todo domingo tem que trazer uma palavra. Quem que você considera hoje, assim, para você, no seu ministério, que seriam as suas maiores influências ministeriais? Você não precisa Nossa, falar de brasileiro, só de americano, não tem problema. não, eu tenho uma forma de linguagem que eu aprendi muito com meu pai, que eu carrego de uma maneira muito simples sobre a pregação da palavra. A maior efetividade da pregação da palavra de Deus é você ter a sua ovelha saindo da igreja dizendo o seguinte: eu já sei o que eu preciso fazer amanhã. Acabei de ouvir no culto. Eu Amém. acabei de ouvir uma pregação que me ajuda no cotidiano da vida. E essa é a pregação que eu aprendi com meu pai, pastor Márcio. É uma pregação prática, uma pregação de como a gente resolve aquilo que está diante da gente. Então, meu pai, sem dúvida, é meu maior mentor, minha inspiração. Tem uma pessoa que me marca muito, que é o T.D. Jakes. T.D. Ele, para Jakes. mim, T.D. Jakes me marca muito, o carismático que ele carrega, né? O fogo do Espírito Santo que ele carrega me marca de uma forma poderosa. O Ed Young, da Fellowship Church. Ed Young, ele é um pregador que eu considero o mais moderno da atualidade. Ele deve estar com seus quase 70 anos de idade, mas eu não conheço um pastor, por mais calça apertada e camiseta xadrez que tenha por aí, eu não conheço um pastor mais atual e, e contemporâneo como Ed Young, que é o pastor da Fellowship Church de Dallas. E uma igreja incrível, também me marca muito. E tem muitos pregadores maravilhosos, né, Luiz? Dá para ver que os E, texanos é que te influenciam mais. rapaz, eu frequentei a igreja do T.D. Jakes por um ano. Um ano. Eu não faltei um culto. Todo domingo, Aloysio, eu ia para a igreja do T.D. Jakes, eu ia com esse pensamento. Não é possível que esse domingo ele vai pregar um sermão melhor do que o do domingo passado. Eu fui um ano na igreja dele porque eu Que não benção. acreditava. Todo domingo era um maná, era uma revelação, era uma palavra rema. E eu amo a Que palavra. benção. Eu começo a preparar as pregações de domingo, normalmente, nas quintas-feiras. No final da noite de quarta, quinta, sexta, sábado, meus pensamentos, minhas orações estão muito focadas no primeiro dia da semana. Glória a Deus. André, fala para a gente, qual foi. Você teve algum momento na sua vida, vamos dizer assim, que se para você foi assim um divisor de águas, uma experiência que foi assim revolucionária, uma situação de crise profunda que resultou, né, que originou alguma coisa nova? Eu Que tive situação alguns. foi essa, se você fosse definir? Eu com 19 anos de idade, fazendo processamento de dados, foi muito forte. O que eu orei e decidi, eu escolhi ser um homem de Deus de forma ministerial, com 19 anos de idade. Eu percebi o chamado. E foi aquilo que eu falei no início da live. Não foi um anjo que apareceu, não foi um profeta no culto que botou a mão na minha cabeça. Eu estava dentro do banheiro, com as minhas duas mãos em cima da pia, olhando para mim mesmo no espelho. E eu disse: André, não tem jeito, você foi chamado para ser um homem de Deus. E eu nunca mais olhei para trás, Luiz. Esse foi uma das marcas que me marcaram muito. Uma outra marca que foi um divisor na minha vida foi a canção Milagre. Ela nasceu fruto de uma visita, como eu falei, do trabalho de cura que eu fazia na Sim. igreja todos os dias. Nós fomos visitar uma criança no hospital que ela teve a perna amputada por causa do Oh, câncer. Uma criancinha que oramos e a gente cria que ela ia ser curada, mas ela teve a perna amputada. Mas daquele ali nasceu a música Hoje o Meu Milagre Vai Chegar, né? E que toca hoje tanta gente, já tocou tantas pessoas. marcou a E vida de muita gente, com certeza. E em 2012, eu fui diagnosticado com uma doença nos rins, É mesmo? onde eu tinha perdido, eu tenho menos de 50% dos meus dois rins. Eu tenho Puxa bem vida, não pouquinho sabia dos meus disso. rins. É, e em 3 anos eu iria para a hemodiálise. E eu estava realmente com a tendência muito rápida para a hemodiálise. E Deus operou uma cura. Ele parou essa doença no meu corpo. Hoje eu não tenho nada, meus check-ups. Fiz agora o meu rim de 2012.
quando eu fui diagnosticado com essa doença. Isso também marcou muito a minha vida, o meu ministério. A internet sua parece que travou. Ok. Será que é aqui? Não, é a dele. É dele? Parece que travou. Bom, enquanto o André, a internet dele não volta ao normal, eu quero aproveitar e compartilhar algo com você a partir do que ele disse, que eu penso que é a experiência comum de muitas pessoas, que é a questão como saber se eu tenho um chamado de Deus. Você sabe, na Bíblia tem... Pode continuar, pastor. Na Bíblia tem situações diferentes. Então, tem uma situação na Bíblia, por exemplo, em que Deus escolheu os levitas. A Bíblia fala que o povo tinha feito um bezerro de ouro, e então Moisés fala, quem é do Senhor, passa para cá. Então você vê que não foi o Senhor que escolheu os levitas ali, foram os levitas que responderam a um apelo e se colocaram do lado de Deus. Então tem gente também que ele é chamado dessa maneira. Há uma situação em que ele tem que se posicionar. Ele então se posiciona pelo Senhor. Não é? Há outras pessoas que têm experiência como de Isaías. Né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então tem gente que tem visão, tem gente que tem experiência sobrenatural, e Deus chama. E nesse chamado, o que o Senhor diz, né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías responde, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Então, tem essas pessoas também que respondem nesse eis-me aqui. E tem aqueles que até fogem do chamamento de Deus. Você sabe, tem gente que foge, tem gente que sabe que Deus tem um chamado para ele sente no coração uma convicção, mas ele foge daquilo. Né? Esse também é uma experiência, vamos dizer assim, como no caso de Moisés, né? São experiências distintas. Então, você também pode ter experiências distintas, filho. Você não fica esperando ter uma experiência extraordinária para servir a Deus. Então, o pastor André acabou de colocar a história dele, né? Não foi uma visão de um anjo, não foi uma experiência extraordinária, foi, eu diria, um momento assim de lucidez. Ele falou, é isso, minha vida é essa, eu vou responder ao Senhor. Já voltou, tá aí, eu estou aqui falando de você. Então eu estou falando a respeito do seu chamado. E eu estou dizendo que é importante enfatizar isso, eu gostei de você falar. Por quê? Porque nós aqui em Goiânia, nós somos uma igreja muito focada em expansão, crescimento, plantação de igreja. Então, para nós, essa questão de chamamento é muito importante. E os jovens têm que ter essa clareza. Então, veja, o diabo não coloca no coração de ninguém servir a Deus, não. O diabo não fica falando na mente dele, vai servir a Deus, vai ser pastor. Entende? Se veio do seu coração o desejo, o sonho, só pode ser de Deus, não pode ser do diabo. Isso aí você pode ter certeza. Então, responda a isso. E você não deve ficar pensando também que o seu chamamento é inferior porque outra pessoa teve um anjo que apareceu para ele. Entende? Porque tem pessoas que às vezes ficam achando, não, é inferior, né? O meu chamamento não foi tão forte quanto o dele. Quer dizer, não existe isso. Então, existe. Tem gente que tem visão, tem sonho? Tem. Tem outros que têm a percepção clara. Né? Tem outros, como eu costumo dizer que meu chamamento não é muito legal, meu testemunho não é muito legal, porque eu fugi de ser pastor o tempo inteiro. Não queria ser pastor, na minha cabeça ser pastor era ser um fracassado. Né? Naquela época, isso é 40 anos atrás, a gente imaginava que só se tornava pastor quando não conseguia fazer outra coisa na vida. Era outro momento da igreja. Então eu falei, eu não quero isso. Então eu fugi de ser pastor. Quer dizer, é outra história. Mas veja, tudo isso são experiências distintas. E eu estou enfatizando isso porque eu sei que tem muitos jovens que estão agora nos vendo aqui. E às vezes você tem uma percepção do pastor André Valadão como sendo um cara extraordinário. Por quê? Porque o talento, a unção que está sobre ele é tão notória, tão perceptível, abençoa-nos tanto. E ele com tanta simplicidade dizendo, olha, meu chamamento foi uma coisa muito simples. Foi um dia que eu caí em mim mesmo e falei, eu vou servir a Deus. Então, e se Deus está usando e usou e vai continuar usando ele dessa maneira tão extraordinária, quer dizer, ele faz uma live com milhões de pessoas, onde ele pode falar do amor de Deus para, olha o tanto de gente. Quer dizer,
o mesmo pode acontecer com você que está aqui agora participando dessa live. Você tem apenas de crer que essa semente pequena que foi colocada dentro de você, isso pode germinar e tem, sabe, uma explosão de milagre, de vida, de fé, de fruto que vai fluir de você. Assim, eu gostei muito dessa sua simplicidade, humildade, né, de contar isso, porque tem muita gente que floreia bastante, né? Quando vai falar do chamado dele, é sempre extraordinário, é sempre uma coisa assim do terceiro céu. Mas você E colocou sabe, de um jeito Luiz, tão humano, né, que acho que encaixa em qualquer um. e aconteceu uma coisa na minha vida em 2016, que é o que eu vivo hoje. Eu estava aqui em Belo Horizonte, uma igreja maravilhosa, pastoreando junto com meu pai, viajando o Brasil, morando onde eu sempre quis morar, tendo a vida tão linda aqui com meus filhos, minha esposa. E um dia, eu no aeroporto, quando o meu avião estava pousando, o avião pousou e no chão, quando as rodas tocaram no chão, Deus falou comigo: você não mora mais aqui. Eita. A sensação de pertencimento foi embora. Eu não pertencia aqui. E foi muito forte. O chão saiu debaixo dos meus pés. Eu fui para casa em crise em 2016. E dali eu não sabia para onde ir. Eu só sabia que não era para eu morar mais aqui. E aí eu joguei a bomba para o colo da minha esposa. Falei: pode É? orar, que onde você falar, eu vou. Porque eu só sei que a gente tem que sair daqui. E era uma coisa muito forte de Deus, e nós oramos. E aí fomos para a cidade de Orlando. Foi a direção que Deus deu. E eu achei, Luiz, que eu ia morar um ano em Orlando. Eu nunca fui para Orlando para abrir igreja. Nunca sonhei em morar em Orlando. Nunca orei sobre morar em Orlando, muito menos abrir uma igreja. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu sou pastor na igreja em Belo Horizonte, com meu pai, sou vice-presidente do ministério aqui. Como é que eu vou para outro país fazer o quê nessa hora? Não tem isso mas Deus, né? Deus moveu e Deus abriu essa porta, né? E hoje aquele período que eu ia ficar um ano, já são 4 anos, já somos 5 igrejas. E o que eu quero dizer nessa minha última experiência que marcou a minha Aleluia. vida é: você não pode achar, quem está nessa live escute, não pense que você vai fazer a mesma coisa do mesmo jeito e às vezes no mesmo lugar a vida inteira, porque o nosso Deus é Deus de estações. Nosso Deus é Deus de estações. Nós E precisamos guardar isso. às vezes o ribeiro de Querite seca. Aí você tem que É, procurar uma viúva para cuidar de tem que. você. Então, assim, se você perguntar, Luiz, a minha última experiência com Deus mais que me virtuou para um caminho aconteceu quando estava tudo bem, estava tudo direitinho e Deus me levou para o meio de um lugar que eu não conhecia ninguém, com gente que eu nunca vi na vida, começar um trabalho do zero e poder viver talvez um dos melhores momentos que eu estou vivendo na história da minha vida. E o que eu marco Glória e a eu deixo para Deus. quem está aqui Glória a hoje, Deus. nessa vida de fé, é deixar Deus te conduzir, onde você Amém. abre o seu coração dizendo: Deus é Deus de estações. Não significa que Aleluia. eu vou viver fazendo a mesma coisa do mesmo jeito e nem mesmo no mesmo lugar, porque Ele é Deus de estações, né? E também porque o que é nascido de Deus é como o vento, né? Não tem equação que É, define ele. Você é não sabe verdade. quando ele vem nem quando ele vai. Agora, sem Exatamente. querer ser indiscreto, né? O nosso tempo passou tão rápido, né? É Já está verdade. acabando aqui a nossa live. Sem querer ser indiscreto, mas assim, o seu pai já está ficando idoso. Eu espero que ele não Sim, esteja me ouvindo, não se sinta ofendido, nada. Ele é mas a idade demais. vem para todos, né? Esse o tempo é É verdade. democrático. É. E você enxerga a possibilidade de vir a sucedê-lo em Belo Horizonte? Sim, a gente caminha em sucessão, a gente caminha juntos. Meu pai é muito claro diante disso. Todos os nossos pastores são meus amigos desde da minha vida toda. A gente vive o fruto disso na própria igreja, né? Aleluia. Então, isso para nós, a gente vive a realidade sucessória na Lagoinha, é muito natural, né? Porque hoje nós não somos uma igreja. Assim como a videira, nós somos mais de quase 600 igrejas.
Então, são amplas. Não? Então, não é mais sobre uma igreja, é sobre uma visão. Né? É E a sobre... Lagoinha tem uma característica que nós ainda não temos, mas eu quero chegar lá, que não é só a questão do tamanho ministerial, mas é o alcance da influência. Então, é uma igreja que tem uma influência muito grande, muito além da cidade, do estado, né? Quer dizer, é uma igreja que é olhada como referência, como inspiração para centenas, talvez milhares de outras igrejas. Então, nesse sentido, eu fui muito abençoado. Seu pai foi uma bênção muito grande na minha vida, num momento muito difícil, quando eu estava começando a videira, em 97, e o seu pai nem me conhecia, ele pegou um livreto meu e ele me convidou para estar na Lagoinha, me tratou como se eu fosse alguma coisa na vida, quando eu não era nada, e ele Nada, foi Luiz. de uma Você nos abençoa gentileza, demais. de uma Demais. gentileza, de um Deus carinho. abençoa. Olha, você não tem noção como a sua família já me abençoou. Você não tem noção em todos os sentidos. Mas o seu pai, Luiz. de fato, foi um instrumento de Deus para me abençoar muito naquele momento e me encorajar. E em muitos aspectos eu procurei ter uma postura similar à dele. E graças a Deus o Senhor nos fez prosperar nesses anos. E eu quero continuar sendo bênção na vida dele. Eu até o convidei para fazer uma live comigo, mas ele disse que está adoentado nesses dias, não está tendo É, condição. Mas quando ele estiver melhor, eu quero que ele participe também, porque eu penso que os irmãos aqui de Goiânia precisam de ouvir testemunhos como esse. Irmão, é muito obrigado verdade. pela sua palavra. Você me abençoou muito hoje e você Amém. me deu uma deixa muito importante para os jovens da minha igreja. Entende? Amém. Na sua simplicidade, quer dizer, Deus usa gente simples. Mesmo que você não é um Elias que faz cair fogo do céu, Não. entende? Você é gente simples como nós aqui, É, e eu percebo que você até na internet desses dias tem até abusado de um sotaque muito parecido com o nosso daqui. não é essa? Nós temos um sotaque igual. Se deixar, nós vamos derramar a manteiga aqui, viu? Então, você está abusando do nosso sotaque daqui. Então, eu fico muito feliz dos jovens poderem te ver sendo usado por Deus e eles poderem dizer, poxa, você está usando o pastor André, pode me usar também. Eu acho que essa que é a grande glória, não é verdade? É quando um cara é muito bom de bola, mas ele joga tão bem que faz parecer fácil. É Né? isso aí. O cara é É tão isso aí. craque que você vê ele jogando, você fala, eu também consigo fazer isso. E acaba motivando e encorajando um monte de gente para fazer. Eu quero dizer que essa é a imagem que eu tenho a seu respeito. Eu acho que você é um craque, Amém. você joga demais, e eu fico Amém, olhando e Jesus. fico pensando, poxa, se ele consegue, eu devo conseguir também. Parece que é tão Glória ao fácil, Senhor Jesus. não é? Então, que muitos jovens possam mirar em Amém. você como pastor, como marido, né? Amém. Como alguém que é da Amém. família, como alguém que tem dado exemplo nesse sentido de santidade, Amém, de Jesus. vida conjugal, Amém. ministerial. Eu quero dizer que você pode Amém. sempre contar conosco. Eu tenho Amém, estado do seu Luiz. lado. Muitas vezes tem Amém. alguns haters que se levantam. Eu quero Não dizer é? que eu sou do seu time. Eu jogo Eu do sou seu do seu lado. também. Eu também jogo do Obrigado. seu. Porque tem muitos que se levantam contra mim também. É assim mesmo. Mas a gente Não está tem junto. jeito. O favor atrai perseguição. É Você verdade. tem favor de Deus, inevitavelmente vai ter gente para falar mal de você e te É perseguir. Mas verdade. saiba que você tem amigos aqui em Goiânia, tem irmãos que amam você Amém. e estão do seu lado para te abençoar e declarar vitória constantemente para você e para o seu ministério. Amém? Você quer Amém, deixar uma Luiz. palavra para nós como igreja nesse tempo de jejum? Eu quero muito, primeiro, dizer a você, Aloysio, o quanto nós te amamos. Lá em 97, como você falou agora, eu me lembro disso. Foi exatamente no período das decisões que eu tomei em servir a Jesus e você faz parte disso, viu? Amo muito Obrigado. você, amo muito o Naor, viu? Eu tenho momentos inesquecíveis na minha vida com os radicais. É incrível o que vocês vivem. Vocês têm em mim um amigo, um servo. Estou aqui sempre para servir a visão que Deus deu para você, Obrigado. viu? Para toda a igreja. Vocês são uma inspiração mesmo para cada um de nós. E o que eu queria deixar Obrigado, para querido. cada um nessa live está ali em Mateus, no capítulo 20, quando Jesus ele deixa claro para os discípulos que eles precisavam ir para Jerusalém. E lá ele disse: eu vou ser açoitado, eu vou ser preso e vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar. Mas ele fez questão de dizer: a gente tem que ir para Jerusalém. E o que eu quero encorajar a cada um de nós é não fugir da nossa Jerusalém. Amém. Vá para a sua Jerusalém. Vá para o lugar
que existe dor, vá para o lugar que você pode ter que crucificar muita coisa, deixar morrer, porque também em Jerusalém virá a sua ressurreição. Muitos de Aleluia. nós não Amém. temos vivido a ressurreição porque nós não estamos indo para a nossa Jerusalém. A gente quer ficar na Galileia, só nos milagres, mas a É gente tem verdade. que ir para Jerusalém. Vale a pena ir Amém. para Jerusalém para viver as maiores ressurreições, viu? Amo muito Agora o você, pessoal viu, está aqui, Luiz? o pessoal tá aqui falando no meu ouvido aqui para você pelo menos dar uma palhinha de uma canção nova que você vai lançar, alguma coisa. Tem jeito? Ah, vou cantar uma aqui que todo mundo pediu muito nessa Páscoa, tá? Que eu cantei, até gravei com os irmãos da nossa igreja aqui, o César Menotti e Fabiano, que eu sei que esse povo de Goiás gosta de um sertanejo, né? Então vamos lá, né? Agora você tocou no coração. Não é? Porque ele vive, Aleluia. posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que Aleluia. vive está. O povo quer que o senhor canta com ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, querido. Deus possa Um beijo. continuar te abençoando muito. Fica na Amém, paz. Luiz. Beijo para você, para todo mundo. Deus abençoe. Amém.